Boa noite, meus queridos. Tá bom. Obrigado. Sempre eu falo que é uma alegria estar compartilhando da palavra de Deus com vocês. E hoje não é diferente. Por que hoje não é diferente? Desde o culto da manhã nós estamos celebrando o dia da Bíblia. O dia em que os cristãos se separam para celebrar e se alegrar, porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E o primeiro registro que eu quero ter aqui nessa noite é que a Bíblia é a palavra de Deus. Pronto. Sem mais, nem colocando nem tirando. A Bíblia é a palavra de Deus e acabou. A Bíblia ela precisa ser a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta, a nossa prática. Precisamos viver a Bíblia. E tem uma curiosidade em uma palavra, em um trecho de algum escritor que eu não sei, eu olhei na internet e achei interessante, mas não achei. Então, considera-se como um autor desconhecido. E diz assim a frase dele: a Bíblia é o único livro que sempre vai poder ler na presença do autor. Então nós sempre poderemos ler a palavra de Deus na presença do Espírito Santo. Os escritores de outros e todos os outros livros, talvez você consiga ler na presença dele, mas uma hora ele vai morrer. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus nós podemos ler todos os dias diante da presença dele. Eu acho essa frase fantástica, em pensar que nós podemos fazer essa leitura na presença de um Deus que pode revelar muitas coisas através dessa escritura. Então nós temos que ter uma vida de leitura da palavra constante. Ler sempre a palavra de Deus precisa ser a nossa meta, o nosso alvo de vida. E muitas respostas, queridos, da nossa vida, dos nossos pedidos, é através da palavra de Deus. Muitas coisas daquilo que a gente pede para o Senhor, Ele nos responde através da sua palavra. Muitas vezes nós queremos que Deus ele se apareça num raio de uma fumaça, Ele vem aqui e fala: olha filho, essa é a resposta da sua oração. E Ele é poderoso, Ele pode fazer isso sim, eu acredito. Mas muitas respostas nós podemos obter na própria palavra de Deus. Queridos, muitas pessoas reclamam: Deus, o Senhor não fala comigo, por que as suas Bíblias estão fechadas? Eu vi, há um tempo atrás, uma imagem com vários quadrinhos. A primeira é uma pessoa em oração pedindo assim: Senhor, fala comigo. Aí o outro quadrinho é a pessoa fazendo pedido, no outro quadrinho é a pessoa chorando, e em um outro quadrinho é Deus oferecendo a resposta. E sabe qual é a resposta? É a Bíblia. Deus oferece a Bíblia para essa pessoa. É uma ilustração interessante, porque se nós começarmos a pensar e a tentar entender que muitos dos nossos problemas, muitas das resoluções dos nossos problemas estão na palavra do Senhor. Abre aí a sua Bíblia, 2 Pedro, esse é o texto que nós vamos utilizar como base. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Deixa eu abrir a minha Bíblia. Capítulo 1, versículo 20 a 21, Nova Almeida atualizada. É a minha versão. Vamos ficar de pé? Diz assim a palavra do Senhor: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você pode sentar. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele revela algumas coisas para a gente. Ele revela algumas situações muito interessantes sobre a própria Bíblia, sobre a palavra de Deus. Pedro ele vai dizer que nenhuma profecia é de interpretação pessoal.
não vem de interpretação pessoal. Ou seja, não existe você olhar para um texto e querer enxergar esse texto da forma que você quer. Precisamos saber que aqui, nesse texto específico, o apóstolo Pedro, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque na época em que ele escreveu, o que eles tinham em mãos, os papiros da época, eram os textos do Antigo Testamento. Mas, com certeza, nós podemos utilizar esse texto e aplicar esse texto para a nossa vida, pensando sim no Antigo Testamento e pensando também no Novo Testamento. A Bíblia, queridos, não é uma invenção humana. A Bíblia não é algo que escreveram para manipular alguém, alguma coisa. A Bíblia não é algo que escreveram para manipular um povo, para tentar direcionar um povo. Mas sim, ela é a revelação de Deus para nós. Você já pensou nisso? Um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Ele fala, olha, através desses textos eu vou me revelar àqueles que creem em mim. É palavra de Deus. Homens inspirados por Deus, cheios do seu Espírito Santo, escreveram essas cartas, esses evangelhos, essas profecias, essas histórias. Foi homens que escreveram, mas totalmente inspirados por Deus, cheios da presença dEle, comandados por Ele. Então nós precisamos pegar essa palavra e devorar. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, o pastor estava falando aqui, e eu já tinha preparado a palavra, e vocês podem ver que tudo se encaixa. Existem lugares, queridos, que a Bíblia não pode chegar. A Bíblia não chega em certos lugares. E sempre quando eu falo, o pastor falando aqui, a primeira coisa que vem na minha mente é nosso querido pastor saudoso Rosenil Lucas. Ele me contou numa história. A gente estava numa confraternização do Novo Canto em Piratininga. E ele estava junto com a gente estava conversando. E é sempre bom conversar com ele, porque as suas histórias são muito boas. A sua vivência no Evangelho enriquece muito a vida. E foi um tempo muito bom, um tempo de qualidade ali com ele, a gente conversando, ele contando as experiências que ele teve no Maranhão. E uma das suas experiências foi que ele foi na casa de uma senhora com alguns irmãos e fizeram um culto na casa daquela senhora, oraram, cantaram, leram a Bíblia, ele pregou, falou do amor de Jesus, e pessoas ali se converteram, e a dona da casa era cristã, aceitou aquela palavra, aceitou aquela visita, e perguntou a ele, olha, nós não temos Bíblia aqui, você pode deixar a sua Bíblia aqui com a gente? Porque eu quero ler com essas pessoas, eu quero compartilhar um pouco mais, ler um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre Deus. Ele, claro, querida. Entregou a Bíblia a ela e foi embora. Continuou fazendo a missão que ele tinha no Maranhão. E chegou no momento em que a missão voltou para ir na casa dela novamente. E ele se achegou, depois de alguns meses ele visitou aquela senhora novamente. E chegando na casa daquela senhora, ele viu a Bíblia aberta, toda rasgada. Daquele jeito dele, aquela gargalhada gostosa que ele dava, ele fala, gente, a raiva que eu fiquei. E você perceber, o pastor Rosenil, um cara doce, um cara alegre, ele falando, eu fiquei com raiva. Ele dizendo que ficou com raiva porque ele viu aquela Bíblia toda rasgada. Ele falou que ele não se conteve, ele foi em cima lá da dona da casa e falou, poxa, você me pediu a Bíblia para você rasgar? Ela, não, pastor, calma, vou explicar. É porque enquanto eu celebrava os cultos aqui, todo mundo queria ler da palavra de Deus. E essa leitura eu não poderia emprestar a Bíblia, porque eu também queria ler. Então nós tirávamos uma folha da Bíblia e dávamos para um irmão. Tirávamos a folha de outra Bíblia e dava para outros irmãos. Tirava um outro texto sagrado e dava a outros irmãos queridos. Palavra de Deus sendo distribuída.
Porque não tem acesso, pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Existem pessoas, queridos, sedentos por essa palavra que nós temos em posse, em várias versões, em vários estilos de escrita, em vários textos maravilhosos, em vários designs bem bonitos. Nós temos acesso a essas coisas e muitas vezes nós negligenciamos a leitura da palavra. Nós temos que abrir os nossos olhos quanto a isso. E queridos, a leitura dessa palavra, ela gera algumas coisas em nós. A primeira coisa que eu tirei, que a palavra de Deus gera em nossa vida, é o conhecimento. 2 Timóteo 3, pode abrir aí? 2 Timóteo 3, 14 a 17, foi lido aqui de manhã também. Quando se fala um texto alusivo à Bíblia, o que veio na minha cabeça foi esse texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17. Eu vou ler, os irmãos podem permanecer sentados. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, a palavra de Deus, ela gera em nós conhecimento. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para o seu filho na fé, Timóteo, falando: Timóteo, continua lendo, permaneça firme aí na tua leitura dos textos sagrados, porque você vai crescer, você vai conhecer mais sobre o Senhor. Queridos, Timóteo era alguém que tinha as escrituras, e ele poderia, e ele podia, e ele fazia as suas leituras. Timóteo, ele era alguém que buscava o conhecimento de Deus. Ele buscava conhecer sobre o autor das Escrituras. E queridos, a busca por conhecer sobre o autor dessa palavra gera em nós um conhecimento maravilhoso. Porque na palavra de Deus estão escritas algumas coisas que nos enriquecem, que nos enchem de alegria. Ali, queridos, estão algumas revelações maravilhosas sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. A Bíblia, queridos, além de nos ajudar a conhecer sobre o autor, o Deus Todo-Poderoso, ela também tem diversas funcionalidades no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Então existem muitas coisas, muitos textos, muitas funcionalidades que nós podemos aplicar na nossa vida como igreja. Apóstolo Paulo, ele começa dizendo: primeiro, ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar todos aqueles que estão dispostos a viverem uma vida com Cristo. O conhecimento sobre a palavra de Deus, a busca por esse conhecimento, o anseio por conhecer a Deus se passa pela leitura da Bíblia. Precisa ser algo fixo na nossa caminhada. A primeira coisa que o apóstolo Paulo cita para Timóteo é: permaneça naquilo que você aprendeu. A primeira lição que eu tiro aqui, queridos, é que nós precisamos, nós não podemos desprezar aquilo que nós aprendemos. Eu tinha um grande problema, vamos dizer, um pequeno complexo. Eu queria decorar todos os versículos da Bíblia. Não todos, mas assim, aqueles chaves, né? Todos aqueles versículos que algumas pessoas têm em mente, eu queria decorar os versículos. E eu conheço um rapaz que ele tinha muitos textos decorados na Bíblia. Você ia conversar com ele sobre alguma coisa, e você falava: ele porque na palavra de Deus está escrito assim, assim, assim. E ele falava como estava escrito. Que coisa bonita. Eu falei: rapaz, eu queria ser assim. Ter esses textos, memorizar, ter a memória suficiente para guardar todos esses textos. Mas glórias a Deus que ele conseguiu. Eu ainda não consegui.
estou em processo, estou lendo a Bíblia, estou pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a memorizar os textos bíblicos. Mas, queridos, o nosso anseio por esses textos não pode ser um anseio, vou decorar os textos bíblicos, porque eu vou usar enquanto falarem comigo. Não pode ser, não pode gerar em nós orgulho. Nós não podemos ser orgulhosos com isso. Pelo contrário, nós precisamos pegar e falar, não, eu quero ler, eu quero decorar esses textos, eu quero que esses textos fiquem em mim, porque enquanto eu for fazer alguma coisa errada, eu vou lembrar do texto sagrado e eu não vou fazer. O nosso desejo sempre tem que ser buscar a palavra de Deus para consertar alguma coisa em nossa vida. Muito mais do que decorar versículos, queridos, nós precisamos entender que o que a gente precisa fazer é viver os versículos bíblicos. Não adianta nada eu ter João 3,16 em minha cabeça, no meu coração, se eu não viver o amor de Cristo, se eu não aceitar o amor de Cristo na minha vida. Não adianta nada eu saber de qual o Salmo 23 se eu não aplico esse salmo na minha vida. Se eu não sei que o Senhor é o meu pastor e nada eu vou ter falta. Se eu me preocupo com muitas coisas em que eu sei que o Senhor não vai deixar me faltar, eu estou tendo a visão errada do Salmo 23. Nós precisamos viver o Salmo 23. Nós precisamos viver João 3,16. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, queridos, está encorajando o seu filho na fé, Timóteo, a continuar caminhando, a não desistir, a não deixar que talvez uma dúvida que você tenha te pare, te pause, te faça parar de ler o texto. Eu aprendi com um professor do seminário, pastor Isaías, em que ele falava para a gente, ele é um cara muito culto, as suas aulas nós precisamos estar junto com um dicionário do lado, porque muitas palavras que ele usava a gente não entendia realmente. Então, quando ele falava uma palavra difícil, a gente se olhava, vamos anotar para depois saber o que era isso. E ele diz que existem algumas palavras, até mesmo na Bíblia, hoje nas versões, ajuda muito. Então, se você tem alguma dificuldade na leitura, fala, poxa, mas o texto é muito difícil de ler, procura uma nova tradução na linguagem de hoje. É bem atual, ela traz bem para os nossos dias. Se você já não quer vamos dizer, uma versão muito atual, nós temos a Nova Almeida Atualizada, que ela é basicamente Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada. Ela é uma atualização, ela tirou alguns termos que hoje nós não estamos mais utilizando e colocou os termos que nós estamos utilizando. Então eu indico Nova Almeida Atualizada. Não deixe que talvez a dificuldade de um texto te pare. Se você não entendeu um texto bíblico, chama o pastor para te ajudar. Fala, pastor, eu não estou entendendo essa palavra aqui, esse capítulo, mas como assim? Deus está falando isso, mas Deus não fala no outro capítulo que nós precisamos fazer. Gente, nós precisamos conversar sobre a palavra de Deus. Isso enriquece a nossa vida. Queridos, o conhecimento e a busca pelo Senhor, ela nunca pode acabar. Ela nunca para, sabe por quê? Deus é infinito. Não tem como finalizar um estudo sobre Deus, pegar, colocar Deus aqui numa caixa e falar aqui, isso aqui é o estudo sobre Deus. Não. Deus é eterno, Deus é infinito. Não tem como definir Deus. Um exemplo rápido. Já aconteceu com você, de você parar para ler um versículo em um ano ou numa determinada época da sua vida e Deus fala com você? E passa um tempo, passam alguns meses ou alguns anos, você se debruça novamente para estudar aquele texto e Deus fala outra coisa para você. Isso quer dizer que Deus ele se apresenta de múltiplas formas. Ele fala aos nossos corações através de um mesmo texto sagrado diversas vezes, de diversas formas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. O texto de apóstolo Paulo, ele também vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. Pedro também vai dizer que não pode ser colocada em interpretação humana. Nada na Bíblia, queridos, é invenção do homem. Essa é uma verdade que nós precisamos carregar. Existem pessoas que querem acreditar em apenas uma parte da vida.
da Bíblia. Eles querem apenas acreditar em muitas pessoas, queridos, isso é triste. Muitas pessoas querem jogar o Antigo Testamento fora e dizer, não, o Antigo Testamento foi para o povo judeu. Nós somos gentios, somos da Nova Aliança, somos do Novo Testamento. Não! A palavra de Deus, ela é completa. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. Não tem como você pegar e falar, isso aqui eu vou pegar para a minha vida. Ou você vive a Bíblia toda, ou você não vive. Não existe outra forma. Ela é a palavra de Deus, assim como eu disse no início, a Bíblia é a palavra de Deus. Pessoas querem derrubar essa autoridade divina dos textos, para viver como elas querem, como elas bem acham que devam viver. Queridos, se a palavra de Deus ela diz que é errado, eu tenho que acreditar que isso é errado. Se a palavra de Deus ela diz que nós devemos amar, nós temos que amar. Se a Bíblia diz que a mentira é pecado, a mentira é pecado. Não tem como negociar, queridos, é a palavra de Deus, já está escrito, consumado, é fato, está aqui na nossa mão, para a gente ter acesso. A Bíblia é útil para ensinar sobre o que é certo, ensinar sobre o que é errado, ensinar sobre o que nós devemos fazer, ensinar sobre também aquilo que nós não devemos fazer. E nós podemos tirar muitos ensinamentos das Escrituras para nossas vidas. Exemplos rápidos. Quando se fala sobre arrependimento, cometeu um pecado e se arrependeu. Exemplo claro, rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que cometeu um pecado, errou, sofreu a consequência do pecado, chorou, se arrependeu e nunca mais fez. Exemplo de arrependimento. Um outro exemplo que a palavra de Deus traz para a nossa vida, transformação de vida. Apóstolo Paulo. Existe uma transformação de vida maior do que o apóstolo Paulo? Alguém que matava os cristãos, agora ele é um desses cristãos. Exemplo de transformação de vida, alguém que não gostava dos homens de Deus, agora ele é um homem de Deus. Transformação de vida. Um último exemplo rápido, temperamento, apóstolo Pedro. Se você der um close, fechar a sua câmera, lá nos evangelhos você vai perceber um Pedro diferente. Um Pedro turrão, um Pedro brigão, um Pedro reativo. Fazem um negócio, ele corta a orelha. Ele diz que vai com o Senhor até o fim, mas quando perguntam, eles se andavam com ele. Não, eu não, nunca vi Jesus, nunca andei com esse cara. Olha, mas ele fala como eu falo não, vocês estão me confundindo. E se você pegar as cartas do apóstolo Pedro, um cara dizendo para amar, para cuidar, ele enviando a carta para um povo, dizendo, eu estou cuidando de vocês, olha, sigam as orientações, sigam Jesus Cristo. Você pegar e fazer esse contraste de Pedro do Evangelho e o Pedro das cartas, do apóstolo Pedro, você vai ver uma diferença de temperamento, caráter transformado. E por aí vai, queridos. Nós temos muito que aprender com a palavra de Deus, com a Bíblia. Seus ensinamentos não cessam nunca. Apóstolo Paulo ele vai dizer também que a palavra de Deus, a Bíblia, ela serve para repreender, corrigir e educar. Eu coloquei esses três juntos aqui para a gente ganhar tempo, porque dava para falar de cada um deles. Mas batendo tudo no liquidificador, aqui no liquidificador, a repreensão ajuda na correção que educa. Tudo que nós fazemos com irmãos, quando nós estamos nos preocupando com eles, precisa ser feito em amor. Nós precisamos sim repreender uns aos outros, nós precisamos sim corrigir uns aos outros, nós precisamos sim nos educarmos uns aos outros. É crescimento, depois eu vou falar sobre isso. Mas cuidar um do outro, querido, em amor. Nós precisamos estar com os nossos corações preparados para sermos repreendidos. Nós precisamos estar com os nossos corações preparados, sem orgulhos, para receber uma palavra do Senhor através da vida de um irmão. Quando alguém chegar em você, em amor, repreender, mostrar no texto bíblico, olha, é assim, aqui o texto é sagrado, palavra de Deus.
Olha, não é nessa direção, vamos caminhar para essa direção aqui. Isso tudo, queridos, mostra que nós estamos tendo a visão do reino de Deus em cuidar uns dos outros, é cuidado. Repreender, corrigir, educar é cuidado uns com os outros. Com essa atitude nós não estamos querendo humilhar ninguém, querendo nos colocarmos acima de ninguém, mas apenas, queridos, querendo apontar para onde nós devemos caminhar, para onde nós devemos ir, que é a direção de Jesus. Caminhar junto. Nós deveríamos, pelo contrário, não ficar chateados, tristes quando somos repreendidos, mas sim nos sentirmos felizes, porque existe alguém querendo cuidar de nós. Existe alguém querendo tratar, talvez, direcionar a nossa vida para o caminho certo. Então, o primeiro ponto aqui, queridos, a palavra de Deus, ela gera conhecimento em nós. Conhecimento sobre Deus, conhecimento sobre o que eu devo fazer, conhecimento como eu devo caminhar, como eu devo agir, como eu devo viver uma vida cristã de verdade, é a palavra de Deus. O próximo ponto aqui, queridos, da palavra de Deus, o que a palavra de Deus gera em nós? Conhecimento. E agora o que a palavra de Deus gera em nós? Crescimento. Queridos, crescimento espiritual. O conhecimento sobre Deus, o conhecimento sobre quem Deus é, gera em nós um crescimento espiritual. Não confunda conhecimento e crescimento. Palavras parecidas, mas com seus sentidos totalmente diferentes. Crescimento espiritual não é o crescimento físico, mas o espiritual. O desenvolvimento espiritual na vida do cristão é fundamental. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos, agora que nós recebemos Jesus, eu vou ficar aqui com Jesus quietinho. Não, pelo contrário, nós precisamos, agora eu conheço Jesus, eu quero buscar mais desse Deus, eu quero conhecer mais esse Deus. Parte para cima do conhecimento e cresça na sua vida, na área espiritual. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Um profeta de Deus dizendo: queridos, povo do Senhor, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Infelizmente, tem alguns irmãos que acham que já sabem muito da Bíblia e param de estudar a Bíblia. Mas nós temos que perceber que aqueles que não leem a palavra de Deus, eles perdem a visão. Sabe por quê? Porque a leitura da palavra de Deus, ela precisa ser diária, ela precisa ser constante. Eu sempre comento sobre isso, a constância é melhor do que a velocidade. Ser constante é melhor do que ser muito rápido. Se eu sou constante em uma corrida, eu chego mais longe. Se eu sou muito rápido em uma corrida, o tempo do meu fôlego ele é reduzido. Nós precisamos, olha, se você consegue ler um capítulo por dia da palavra de Deus, leia um capítulo por dia. Se você consegue ler 10 versículos da palavra de Deus, leia 10 versículos. Se você só consegue ler um versículo da palavra de Deus, leia um versículo, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentarmos dessa palavra, porque quanto mais cheios nós estivermos da palavra de Deus, menos nós vamos ter de nós mesmos. Menos nós vamos ter da carne. Quanto mais o nosso espírito está alimentado, menos nós vamos ter coisas da carne. Quando nós estamos em uma vida constante de busca pelo Senhor, de oração, de leitura da palavra, buscando o Senhor intensamente, a possibilidade da gente pecar é menor, ela é reduzida. Como é o desenvolvimento de uma criança? Eu sempre falo isso. Tenho acompanhado meu sobrinho, nasceu tem 1 mês, vai fazer 2 meses agora, dia 29. E perceber que quando ele tinha 1 dia de vida, ele era de uma forma, e hoje com seu 1 mês e alguns dias, ele é de outra.
o seu corpo ele já está engordando, já está pegando um pouquinho mais de peso. E você vai percebendo a diferença de um mês. A criança ela já nasce falando? Não, ela nasce chorando pra caramba. Ela já nasce com 1 metro de altura? Não, o seu tamanho ele é pequeno. Mas como essa criança ela vai crescer? Quando ela se alimentar. Quando a mãe cuida ali, dá o seu carinho, a mãe e o pai alimentam a criança, dão um tratamento, educam. Crescimento. O amadurecimento na vida cristã também é muito importante. E hoje, queridos, como nós temos visto cristãos imaturos, que não sacam nada de Bíblia, que não querem nada sobre a igreja do Senhor, não querem viver a comunhão. Alguns consideram, queridos, que até não precisam mais estar aqui, que não precisam mais estar juntos em um mesmo propósito. E quando nós falamos de amadurecimento de igreja, é impossível a gente não esbarrar naqueles desigrejados, naqueles que acham que podem, que conseguem viver sem estar em uma igreja. Pessoas que acham que são suficientes para elas mesmas. E elas acham que não precisam de irmãos. Os irmãos muitas vezes é irmãos virtual. A igreja ela é instituída por Deus. Se Ele quisesse que você ficasse em casa, que você não se reunisse como igreja, Ele não instituiria a igreja. Veja bem, queridos, nós estamos vivendo um tempo diferente. Num tempo de pandemia, você que assiste, você que não pode estar saindo de casa, você que por algum problema não pode estar vindo, alguma comorbidade, nós entendemos, nos preocupamos. Agora você que não tem nenhuma comorbidade, você que está saindo para fazer muitas coisas na rua e não vem para a igreja, você está em falta. Você está em falta com o Senhor. Falta de amadurecimento espiritual. Pessoas pegando texto sem contexto para viver a sua vida. Outra frase de um autor desconhecido: texto sem contexto é pretexto para heresia. Ou seja, textos selecionados sem olhar um contexto ali histórico-cultural, ele vira pretexto para falar besteira, para viver uma vida fora dos padrões de Deus. Existem pessoas, queridos, que durante essa pandemia, estamos vivendo a pandemia, 9 meses. 9 meses de pandemia. Dia 18 foi decretado, 18 de março, eu lembro, aniversário da minha irmã. Pelo menos lá no trabalho que explodiu, falou, tem que fechar tudo, agora é dia sim, dia não, tudo se organizando, e vendo os noticiários, e os índices sobem, descem. Estamos há 9 meses vivendo em um tempo de pandemia. Se eu não me engano, a igreja ficou fechada alguns meses, 2 a 3 meses, se eu não me engano. Fechado o templo físico, essas 4 paredes aqui, porque a igreja ela estava funcionando, em funcionamento. Mas o seu templo físico, as nossas reuniões precisaram ser suspensas e serem feitas virtualmente. E existem pessoas que durante esse tempo todo, há 9 meses, não querem estar aqui com a gente. Mas eu também quero honrar aquelas pessoas que muitas vezes não podem estar, mas fazem um esforço e falam, não, eu tenho que ir. Olha, eu tenho que congregar, eu tenho que estar com os meus irmãos, isso gera em mim alegria. Mas existem pessoas que durante esse tempo todo não estão preocupados com o ir à igreja, com o estar na igreja, com o ser igreja. Isso dói meu coração. Aqui, queridos, reunidos como igreja, nós crescemos espiritualmente. A sua luta, a sua vitória, a sua alegria, a sua tristeza, ela gera em mim um crescimento espiritual. Ela me ajuda a crescer. Nós podemos fazer isso juntos. O crescimento espiritual é mais fácil quando você tem alguém caminhando junto. O crescimento em unidade, isso é lindo, queridos. Crescer em unidade uns com os outros.
Eu reconheço que nós somos diferentes e o tempo de amadurecimento de cada um é diferente. Mas a minha vida, eu tenho 28 anos, eu reconheço, eu sei que o meu domingo eu separo para o Senhor. É o dia que eu separo totalmente para Ele. Muitos aqui sabem, se não todos sabem, se não sabem, vão ficar sabendo. Eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de bater uma bola, de correr atrás da bola, de fazer os gols, de comemorar. Eu gosto desse clima, de estar ali. E o campeonato que eu disputo, ele é aos sábados e domingos. Alguns jogos às vezes caem no sábado, alguns caem no domingo. Mas eles sabem que se cair domingo entre 9 e meio-dia, ou domingo 16 horas até 8 horas da noite, eu não vou estar presente no futebol. Por quê? Porque eu reconheço quem é o Senhor na minha vida. Quando eu tinha 17 anos eu reconhecia isso? Não. Meus pais estão aí. Jogava bola aos domingos pela manhã, em uma época da minha vida. Mas, se você perguntar, você se arrepende? Me arrependo. Queria estar mais tempo aqui com os meus irmãos. Talvez esses 5 meses em que eu fiquei indo jogar bola pela manhã, até Deus falar comigo, não joga mais. Nos domingos pela manhã, era um tempo que eu poderia estar mais maduro. Era um tempo onde eu poderia ter mais conhecimento. Queridos, estar junto é ter conhecimento com o Senhor. Sabe por quê, queridos, eu parei de jogar bola aos domingos? Porque eu reconheci, eu entendi o compromisso que eu tenho com o Senhor. Eu não troco Jesus por nada. E o diabo é sujo. Ele é sujo porque os jogos mais importantes, ele coloca no domingo. É uma final, é uma semifinal. Mas eu não negocio o meu domingo eu separo para o Senhor. Queridos, o crescimento espiritual é a chave. Nós precisamos crescer como filhos maduros do Senhor. Jesus, ele precisa ser mais importante do que todas as coisas na nossa vida. Nós precisamos esclarecer algumas coisas. Eu não tenho compromisso com o pastor Alexandre. Eu não tenho compromisso com a Simone. Eu não tenho compromisso com o Júnior. Eu tenho compromisso com o Senhor. Meu compromisso é com Jesus. É através desse compromisso que eu tenho com Jesus, eu acabo me comprometendo com o pastor Alexandre, com a Simone, com o Júnior. No serviço do Senhor. Amadureça, queridos, vamos amadurecer. Precisamos ser filhos de um Deus. Precisamos ser filhos de Deus maduros. Nós precisamos ser maduros na fé. Leia a Bíblia, seja alimentado por Deus e cresça espiritualmente. E o último ponto aqui para a gente encerrar. A palavra de Deus, ela gera em nós transformação. Nós somos transformados pela palavra. Nós temos a nossa vida transformada por Deus através da palavra. Está tudo ligado. Conhecimento, crescimento e transformação. Mudança de vida. Só a palavra de Deus pode nos ajudar quanto a isso. Se a Bíblia ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa prática, se nós queremos viver de acordo com ela, nós vamos ser transformados à medida que nós vamos conhecendo sobre ela, conhecendo sobre Deus. Um texto, queridos, que nós podemos exemplificar aqui sobre uma transformação de vida, é quando o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Roma, Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação da mente gera a experiência de ter a vontade do Senhor boa, agradável e perfeita. A transformação ela se dá na mente, no conhecimento sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Por isso a leitura da palavra é tão fundamental, a leitura da Bíblia. Nós somos perfeitos? Não. Nós vamos errar? Muitas vezes. Mas como saber se nós estamos errando ou acertando? Através da Bíblia, a palavra de Deus. Ela é fundamental para isso. Por isso eu nunca me canso de orientar e de tentar viver dessa forma.
Nunca se afaste desse livro da palavra de Deus. O salmista vai dizer, Salmo 119, o Salmo 119, a gente sempre brinca quando vai fazer uma eu quero ler um texto, Salmo 119, pelo menos eu e meu pai, a gente sempre brinca com isso, porque o Salmo 119 é um dos maiores da Bíblia. E o salmista vai dizer lá no Salmo 119, versículo 9, como o jovem pode purificar o seu caminho? Observando os seus estatutos, a lei do Senhor, a palavra de Deus. Parafraseando, trazendo essa palavra para a gente, como pode o cristão viver nesse mundo? Lendo a Bíblia constantemente, observando a palavra de Deus todos os dias. Uma dica, queridos, para ajudar a gente, para quando a gente ler a Bíblia, nós sermos transformados, é deixar o nosso coração leve, deixar o nosso coração aberto, deixar a nossa vida aberta para o Senhor e pedir transformação. Antes de fazer a sua leitura, se coloque diante do Senhor, fala: Senhor, me muda pela tua palavra, fala ao meu coração. Mas quando você fizer essa oração, esteja pronto para ser transformado pelo Senhor. Esteja disposto. Deus, Ele fala o tempo todo, a sua palavra, ela está aqui para a gente. Ela está aqui para a gente, nós precisamos ler, nós precisamos estar sensíveis ao que Ele tem para falar por nós. E já concluindo, a palavra de Deus, queridos, em nossas vidas, nós falamos sobre isso, ela gera conhecimento, crescimento e transformação. Conhecimento sobre o quê? Conhecimento sobre Deus. Conhecimento sobre o autor dessa palavra, sobre o autor dessa Bíblia. E o conhecer a Deus é fundamental para a gente. E com esse conhecimento, quando nós buscamos cada dia conhecer mais do Senhor, vai gerando em nós esse crescimento espiritual que eu falei. E esse crescimento espiritual vai gerando em nós a transformação todos os dias. Nos apeguemos a essa palavra. Se de tudo que eu falei aqui você não pegou nada, tenha em mente que a palavra de Deus, ela gera em nós conhecimento, crescimento e transformação. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, quero orar por nós. Deus, estamos aqui, Pai, mais uma vez, como teus filhos, como cristãos, como aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que acreditam na tua palavra. E se por algum momento, Pai, nós deixamos e negligenciamos de ler, de nos dedicarmos a ela, que o Senhor nos perdoe e nos ajude a que essa possibilidade não venha mais a acontecer. Que a tua palavra, ó Pai, ela seja diária na nossa vida. Que todos os dias, ó Pai, nós possamos utilizar isso. Podemos pegar, nos apegarmos dessa palavra, utilizarmos dessa palavra para viver. Possamos viver a tua palavra, não decorar, mas viver a tua palavra. E nos ajude, ó Pai. Se revele a nós todas as vezes em que nós buscarmos o conhecimento do Senhor. E com esse conhecimento nós possamos crescer espiritualmente no Senhor. E com esse crescimento nós venhamos a ser transformados pelo Senhor. É o que nós pedimos, desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. E seja uma semana de muita leitura da palavra de Deus.